Neste vídeo, veremos uma importante aplicação das derivadas, que é a determinação dos máximos e mínimos de funções. A noção do que seriam os máximos e mínimos de funções é, em grande medida, intuitiva. Vamos ver que essa intuição irá nos ajudar, mas também será necessário estabelecermos definições precisas para conseguirmos formular perguntas sem nenhuma ambiguidade. Vamos começar por olhar para essa figura que mostra o gráfico de uma função no intervalo entre x igual a 0 e x igual a 10, que nós chamaremos de intervalo de interesse. Nós usaremos essa função para construir exemplos a respeito da questão dos máximos e mínimos. Nessa figura, nós identificamos intuitivamente o que seriam o máximo e o mínimo da função nesse intervalo, que são os locais em que a função atinge seu maior e seu menor valor no intervalo de interesse. Identificamos também um conjunto de outros pontos que não correspondem nem ao maior valor, nem ao menor valor que a função atinge no intervalo, mas que também parecem ter ligação com a ideia de máximos e mínimos. Talvez eles sejam máximos ou mínimos em certo sentido, quando se considera apenas uma pequena região ao redor de cada ponto. Vamos então agora definir de maneira mais precisa o que são os máximos e mínimos de que falaremos neste vídeo. Vamos definir o conceito de máximo global da função em um intervalo como sendo o maior valor que a função atinge nesse intervalo e o conceito de ponto de máximo global como sendo o valor de x que faz a função atingir aquele valor máximo. Olhemos novamente para o gráfico de nossa função exemplo para tentar localizar essas duas entidades, o máximo e o ponto de máximo. Esta figura mostra o máximo global e o ponto de máximo global de nossa função exemplo dentro de nosso intervalo de interesse que vai de x igual a 0 até x igual a 10. O ponto de máximo global, neste caso, é o extremo inferior desse intervalo x igual a 0, e o máximo global é o valor assumido pela função nesse ponto. É fácil ver na figura que em nenhum outro ponto a função assume valor maior e nem mesmo igual ao valor que ocorre quando x igual a 0. Temos, claro, os conceitos análogos de mínimo global de uma função em um intervalo e de ponto de mínimo global da função nesse intervalo, que são o menor valor que a função atinge no intervalo de interesse e o valor de x que faz a função atingir esse valor mínimo. Agora, em nossa função exemplo, o ponto de mínimo global dessa função dentro do intervalo de interesse de 0 a 10 é um valor de x pouco maior que 5, indicado na figura. O valor que a função assume para esse x é o mínimo global da função no mesmo intervalo e também está indicado na figura. O ponto sobre o gráfico da função, no qual observamos o menor valor assumido pela função no intervalo de interesse, que está aqui indicado pela seta verde, na verdade é um ponto de coordenadas x, y, traçado sobre um plano cartesiano, em que a coordenada x representa o valor do ponto de mínimo, enquanto a coordenada y representa o valor do mínimo da função. Ou seja, as coordenadas do ponto que efetivamente faz parte do gráfico da função incluem os dois conceitos que estamos trabalhando, o ponto de mínimo global e o mínimo global. Os conceitos de máximo local e de ponto de máximo local de uma função são um pouco mais abstratos que no caso de máximos globais.
Para auxiliar a compreensão desses conceitos, é possível pensar no máximo local como sendo o ponto mais alto de uma colina. Em uma paisagem, podemos ter várias colinas de alturas diferentes. O topo de cada colina corresponde ao máximo local, e o topo da colina mais alta corresponde ao máximo global da paisagem. No intervalo mostrado, que vai de x igual a 0 até x igual a 10, a função possui 3 máximos locais, conforme indicado, incluindo o máximo que ocorre em x igual a 0, que também é máximo global. De maneira análoga ao caso anterior, os valores de x, para os quais a função assume os valores máximos locais, são chamados de pontos de máximo local. Os conceitos de mínimo local e de ponto de mínimo local de uma função são definidos de maneira análoga. Para ajudar a compreender esses conceitos, é possível pensar no mínimo local como correspondendo ao ponto mais fundo de um vale. Em uma paisagem, podemos ter vários vales de profundidades diferentes. O fundo de cada vale corresponde ao mínimo local e o fundo do vale mais profundo corresponde ao mínimo global da paisagem. A função exemplo, novamente mostrada nesta figura, também possui 3 mínimos locais no intervalo entre x igual a 0 e x igual a 10. Um desses mínimos locais também é o mínimo global da função nesse intervalo. Os valores de x que fazem f de x atingir os seus valores mínimos locais são os pontos de mínimo local. Passamos agora a examinar a questão de como encontrar, de maneira precisa, os pontos de máximo e de mínimo de funções. Para elaborarmos nossa estratégia, vamos utilizar essa figura que mostra o trecho de um gráfico de função no qual ocorre um máximo local da função. Vamos recorrer ao nosso conhecimento adquirido no último vídeo sobre o crescimento e decrescimento de funções para analisar essa figura. Visualmente, podemos identificar que à esquerda do ponto de máximo local da função, a função é crescente. À direita do máximo local, a função é decrescente. Na verdade, o ponto de máximo é exatamente o ponto que separa a região onde a função é crescente da região onde a função é decrescente. Isso tem lógica, pois se antes de atingir o ponto de máximo a função sempre crescia, então, no ponto de máximo, a função assume valor maior do que em qualquer ponto no intervalo em que a função era crescente. Da mesma forma, se depois do ponto de máximo a função é decrescente, então em todos os pontos desse intervalo em que a função é decrescente, a função atinge apenas valores menores que o valor atingido no ponto de máximo. Ou seja, o máximo da função corresponde à definição de maior valor assumido no intervalo mostrado na figura, sendo que esse intervalo inclui um subintervalo em que a função é crescente, à esquerda do ponto de máximo, seguido de um outro subintervalo em que a função é decrescente, à direita do ponto de máximo. Se repetirmos a análise, agora considerando um trecho de função no qual ocorre um mínimo local, obteremos uma conclusão parecida. O ponto de mínimo é exatamente o ponto que separa a região de decrescimento da região de crescimento da função. O procedimento que vamos aqui mostrar para a realização da busca pelos máximos e mínimos de funções utiliza esse raciocínio sobre a relação
entre crescimento e decrescimento de funções e os pontos de máximo e de mínimo das funções, para encontrar esses pontos de máximo e mínimo, locais e globais, dentro de um intervalo de interesse. O passo 1 do procedimento é localizar todos os extremos dos intervalos de crescimento e de decrescimento da função f de x, ou seja, os pontos em que a função deixa de ser crescente e passa a ser decrescente, ou aqueles em que deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. Incluir também os extremos do intervalo AB de interesse. Lembramos que encontrar os extremos dos intervalos de crescimento e de decrescimento de uma função f de x é o mesmo que encontrar as raízes da derivada dessa função, f' de x, ou seja, os valores de x nos quais a derivada se anula. Isso foi discutido no vídeo anterior. Esse conjunto de pontos que será encontrado irá conter todos os pontos de máximo local e de mínimo local da função no intervalo de interesse AB. Dentre eles estarão os pontos de máximo global e de mínimo global. A execução desse primeiro passo na mesma função que já utilizamos como exemplo, novamente considerando o intervalo de interesse de 0 a 10, irá gerar os 6 valores de x indicados pelos pontos marcados em vermelho no eixo dos x. O primeiro e o último valor, 0 e 10, são obtidos de graça, pois são simplesmente o início e o fim do intervalo de interesse. Os outros 4 pontos, localizados no interior do intervalo de interesse, são encontrados pelo processo de busca das raízes de f' de x, que nós já discutimos no último vídeo. Prosseguindo então para o passo 2. Para saber quais pontos são máximos e mínimos locais, basta examinar o formato do gráfico ao redor dos pontos. Ou seja, traçamos o gráfico da função no intervalo de interesse e olhamos se cada ponto encontrado no passo anterior corresponde ao topo de uma colina ou ao fundo de um vale. Esta figura mostra o gráfico da função exemplo que estamos analisando, com destaque para as regiões ao redor dos pontos identificados no passo anterior. É fácil perceber que as regiões do gráfico assinaladas em verde correspondem aos topos de colinas, ou seja, a máximos locais da função, e as regiões assinaladas em amarelo correspondem aos fundos de vales, ou seja, mínimos locais. Essa informação pode ser obtida por simples inspeção visual, e outra forma de obter a mesma informação seria verificar que máximos locais têm regiões de crescimento antes deles e regiões de decrescimento depois deles, enquanto mínimos locais têm regiões de decrescimento antes deles e regiões de crescimento depois deles. Passando então ao passo 3. Para saber qual é o máximo global e qual é o mínimo global, basta comparar todos os valores de f de x nesses pontos, localizando o maior de todos e o menor de todos. No caso da função exemplo representada na figura, uma simples inspeção visual permite saber qual é o máximo global e qual é o mínimo global da função. Aqui, a seta verde indica o máximo global e a seta amarela indica o mínimo global. Nas situações em que houver dúvida, basta fazer a comparação dos valores numéricos de f de x nos pontos a serem inspecionados
para saber qual é o maior e qual é o menor. Uma interpretação geométrica interessante para o fato de que a função atinge máximos locais e mínimos locais exatamente nos pontos em que a sua derivada fica igual a zero é mostrada nessas figuras. Nelas, vemos que quando traçamos a reta tangente ao gráfico da função exatamente em um ponto do gráfico correspondente ao máximo local ou ao mínimo local, essa reta tangente fica horizontal, o que equivale à derivada da função que mede a inclinação da reta tangente ser igual a zero nesses pontos. Vamos então mostrar um exemplo de utilização do SageMath para resolver um problema de determinação dos máximos e mínimos de uma função. Nós vamos resolver este exemplo usando o SageMath. A função considerada será f de x igual a 7x menos x2 dividido por seno de 3x mais exponencial de x sobre 5. E essa função a gente vai determinar os máximos e mínimos locais e globais, né, considerando o intervalo com o x variando entre 0 e 6. Vamos ao Sage então. Primeiro, entramos com a expressão da função f de x. A seguir, a gente pede ao Sage para calcular a expressão da derivada de f de x e a gente armazena essa expressão na função p de x. A gente usa, né, o comando diff. Está aí a figura contendo os dois gráficos e a gente pode observar, né, que a função f de x mostrada em azul contém vários máximos e mínimos aí no intervalo considerado, né? São esses máximos e mínimos que a gente pretende agora localizar. Para fazer a localização então dos máximos e mínimos, o primeiro passo é encontrar as raízes da função derivada, da p de x. A gente vai usar o comando findRoot para encontrar essas raízes e é preciso passar para o comando qual é um intervalo, né? Qual é uma faixa de valores de x em que a raiz se encontra, em que cada raiz se encontra. Por coincidência, a gente vê aí no gráfico vermelho, né, que as raízes estão localizadas, a primeira delas entre 1 e 2, a segunda entre 2 e 3, a terceira entre 3 e 4, a quarta entre 4 e 5 e a última entre 5 e 6. Então é simples a gente definir esses intervalos em que a gente vai procurar as raízes. Vamos chamar de x1 até x5 as 5 raízes, né? Então estão aí os comandos que vão localizar as 5 raízes de x1 até x5, cada uma nesses intervalos, 1 até 2, 2 até 3, etc. Está aí, as 5 raízes então. Além dessas raízes, há mais 2 pontos candidatos a serem pontos de máximo ou de mínimo local da função, que são os extremos do intervalo de interesse, o intervalo de 0 até 6. Nós vamos, para deixar tudo mais claro, né, dar nome a esses pontos. O extremo inferior do intervalo nós vamos chamar de xa, o extremo superior nós vamos chamar de xb. Então o intervalo começa em 0 e vai até 6, então xa é 0, xb é 6. E nós vamos calcular os valores que a função assume em cada um dos pontos que são raízes da função derivada, os pontos x1, x2, x3, x4 e x5, e nos pontos xa e xb, os extremos do intervalo de interesse, né? Estão aí os 7 valores, né? A gente nota aqui
uma coisa inesperada, né? O valor de yb aí apresentado é um valor analítico, não é um valor numérico, né? A gente vai pedir para o Sage calcular o valor numérico usando aquele comando n. É preciso que o valor seja numérico porque a gente quer comparar os valores uns com os outros para saber quem é o maior e quem é o menor valor. Tá aí. Então a gente vê que o valor da função no extremo esquerdo, no extremo de baixo do intervalo é zero. Depois, no primeiro ponto onde a derivada se anula, o valor da função é 23, 23,14, né? Depois é 4,26, depois é 11 e assim por diante. Se a gente inspecionar aí toda essa lista de valores, nós vamos observar que o menor valor assumido pela função é exatamente o zero que se encontra ali no extremo esquerdo do intervalo de interesse, e o maior valor é o 23,14, que é o valor que a função assume quando x igual a x1. Nós vamos traçar agora os gráficos da função e da sua derivada com a indicação sobre os gráficos, sobre o gráfico da função, na verdade, dos pontos aí identificados como pontos de máximo ou de mínimo local, né? Está aí o resultado então da execução desses comandos de traçado de gráfico, né? O que a gente vê é que os pontos de mínimo foram indicados aí pelos pontos verdes, os pontos de mínimo local da função, né? Os pontos de máximo local foram indicados pelos pontos em vermelho, exceto no caso dos pontos que são extremos do intervalo, né? Todos os outros pontos correspondem a pontos em que a derivada da função se anula. Está aí a nova figura, que agora evidencia, né, que a coordenada x desse ponto aqui, que é o primeiro ponto em que a derivada da função se anula, né, tem a coordenada x exatamente no valor de x em que a função derivada se anula. O segundo ponto tem a sua coordenada x exatamente onde a função derivada se anula de novo, depois a função derivada se anula mais uma vez e está lá a coordenada x do terceiro ponto no interior do intervalo, né? Coordenada x do quarto ponto no interior do intervalo é de novo onde a função derivada se anula, depois a função derivada se anula mais uma vez e está lá a coordenada x de mais um ponto. Os pontos em vermelho são pontos de máximo local, os pontos em verde são pontos de mínimo local, e claramente, né, a gente vê que o primeiro mínimo local corresponde ao mínimo global, é o valor, é o ponto em que o valor da função atinge o menor valor de todos, e o segundo ponto, esse primeiro ponto está contido no interior do intervalo, né? É o ponto onde a função atinge o máximo global. O maior valor atingido pela função, cujo gráfico está em azul aqui, ele ocorre exatamente para esse valor de x. Então isso tudo fica claro, e fica clara a necessidade, né, de que ocorra uma alternância. Aqui tem um ponto de mínimo, seguido de um de máximo, depois um de mínimo, outro de máximo, outro de mínimo, de máximo e de mínimo. Notem que não tem jeito de ter, por exemplo, dois pontos de máximo seguidos um do outro sem ter um de mínimo entre eles. Pensem um pouco por que isso seria impossível, né? Ou vice-versa, não tem jeito de ter dois pontos de mínimo
um depois do outro, sem ter um ponto de máximo entre eles. A resposta à questão colocada neste exemplo, então, pode ser apresentada da forma como mostrada nestas tabelas. Essas tabelas identificam quais são os pontos de mínimo local e de máximo local e mostram os respectivos valores mínimos locais e máximos locais da função. Também são indicados os pontos de mínimo local e de máximo local que correspondem ao mínimo global e ao máximo global da função no intervalo de interesse.